Fala, galerinha! Vamos soltar aquele Issa! Vamos chamar alguém para soltar um Issa com a gente? Vamos! Vou chamar o João ali para soltar um Issa com a gente, para a aula ficar mais animada. Vamos lá! Só um minutinho aí, galera. Ô, João, a turma tá pedindo para você soltar um Issa com a gente aqui. Vamos soltar um Issa com a gente. Tá vindo ele, galera? O que vocês pedem a gente faz aqui na Cultiva. Não tem historinha. Ó, já tá aquecendo a voz, rapazinho. Nosso canarinho. Fala, galera. Isso! Vamos lá, João, no 3, então. 1, 2, 3. Isso! Peraí, não Ih, deu. não deu. Vamos lá, de novo. Ele acha que aqui é Chaves, Trapalhões, essas coisas. João é desse. Vamos nessa. Ô, João, você tá sem uniforme. Ih, ganhou multa. Multa. Ai, não é igual a multa do Neymar, mas é quase lá. Vambora. A diretora Agora vai vai. bloquear, né? Vai bloquear. 1, 2, 3. Isso! Aí, galerinha, essa aula aí vai ficar pra história. É Issa Drubble. Valeu, João. É nós nas fritas. Depois você edita. Mentira. Vamos deixar. Então vamos que vamos. A gente vai começar com aquela musiquinha, mas eu vou apresentar para vocês a aulitia. Inequações e sistemas de inequações X. Beleza? Então aquela musiquinha para nossa aulitia. Opa, vamos que vamos. Foi. Agora eu já tô com meu copo d'água. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam. Hypocrites and parasites. Take a bite. Beleza, galerinha, vamos começar aqui. Essa aula de sistemas de inequações e inequações, se eu não me engano, eu coloquei um problema que está com uma informação errada. Mas a gente vai ajeitar e vamos resolver ele, beleza? Vamos lá. Então, resolva as seguintes inequações em R. Olha quem apareceu aqui, galera. Aula de exercício, tá nosso rapaz lá que eu vou falar o nome dele. É o nosso Overdose de exercícios. Galera, vários vídeos aí para eu falar quem é, eu sempre fazendo suspense. Se você assistiu essa aulite aqui, você sabe quem é. Então, Overdose de exercícios. Tá muito tempo com a gente já. E tá cansado esse rapazinho aí. Então vamos primeiro resolver isso aí, né? Primeira coisa que a gente tem que ficar ligado no seguinte. Aqui eu tenho uma propriedade distributiva, tá certo? Então vai ficar, ó, 3 menos 6x. Menor, distributiva também. 2x mais 2 mais x menos 7. Então eu vou ter, eu somo esse bichão aqui desse lado, 3x, somo esse rapazinho aqui, menos 5, e ali do outro lado eu não posso fazer nada, beleza? Agora eu vou trocar de lado as letras e os números. Olha lá, certo? Vou fazer a continha, 9x negativo menor do que menos 8. Vou multiplicar por menos 1. Lembrem-se, quando o coeficiente negativo multiplica a nossa incógnita, vou repetir, quando o coeficiente negativo multiplica a nossa incógnita, eu preciso multiplicar por menos 1 para encontrar o simétrico, certo? Fazendo a simetria, eu tenho que inverter o meu sinal aqui da desigualdade, tá? Então, portanto, x é maior do que 8 nonos. Dá para simplificar? Não dá. Se fosse na reta real, como ficaria? Fazer aqui no cantinho. X bolinha aberta maior do que 8 nonos. 8 nonos está aqui. Eu coloco onde eu quiser. Tem que ser maior, tá? Então, sentido positivo da reta. Solução tá em forma de sisteminha. Solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 8 nonos. Tudo bem? Beleza? Vamos lá para o próximo. Tá balançando essa letra. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Agora atenção aqui, galera. Ó, x sobre 3 menos fazer a distributiva com todo mundo. Deixa eu só entender aqui que aqui acho que... Pera lá. Apagar tudo. Fazer assim, ó, x sobre 3. Isso aqui é menos
x mais 1 sobre 2 menor a 1 menos x sobre 4. Tá, então x sobre 3 menos... Eu vou tirar o MMC, depois eu vou me preocupar com esse sinal. É mais seguro, tá certo? Mais seguro. Então vamos lá, o MMC entre 3, 4 e 2. Né? O MMC é o primeiro número que esses três caras se encontram na tabuada. Para fazer isso, eu decomponho em fatores primos, correto? Então tá aí, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então o primeiro número que esses três caras simultaneamente se encontram na tabuada é o 12. Então tá aqui meu 12, tá aqui meu 12. Eu faço isso para poder juntar fração, tá, de denominador diferente. Por que eu tirei dos dois lados da desigualdade? Porque depois eu posso cortar os dois 12, né, os dois mínimos. Tudo bem? Então essa é a facilidade, tá legal? Então vamos lá, 12 divididos por 3, 4. 4 vezes x, 4x. 12 divididos por 2, 6. Menos 6 que multiplica x mais 1. Daí vai ficar mais fácil a minha distributiva aqui. 12 divididos por 4, 3. 3 que multiplica 1 menos x. Legal, galera? Atenção que muita gente se equivoca aí. Quando você divide 12 por 3, 12 por 4, desculpa, dá 3. Não é 3 vezes 1 apenas, é 3 vezes todo o numerador. Por isso que eu coloquei entre parênteses, justamente para mostrar para vocês que eu tenho que fazer essa distributiva aí, quando no meu numerador tem uma soma, né? Tá certo? Ah, professor, se fosse 1 mais 7. Se fosse 1 mais 7, você podia juntar, né? Não precisaria você ter dois membros. Então vai ficar assim, ó, vindo aqui para cima. 4x menos 6x menos 6. Já vou cortar o meu MMC, tá? 3 menos 3x. Pronto, ficou bem mais apresentável, né? Então aqui, ó, essa conta fica menos 2x. Posso jogar esse cara já para cá. Mais 3x, 3 mais 6. Então isso aqui vai dar x menor do que 9. Tá aí, galera. Resolvido. Reta numérica, como que ficaria? Bolinha aberta, menor do que 9. Solução. X pertence ao real, tal que x é menor do que 9. Beleza? Tranquilito? Eu acho que esse aqui eu vou pular porque é aquele que eu comentei com vocês, tá? Aqui, ó, vamos lá. Exercício 3. Eu sei que esse probleminha está certo. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, que condição deve ser cumprida para que a área de um quadrado seja maior que seu perímetro? Vamos lá, galera. Presta atenção no seguinte. Vamos lembrar... Perímetro. Rapidamente, o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados de um polígono, tá certo? Beleza? Então, se você tem lá, por exemplo, um quadrado, né, que é uma figura de 4 lados iguais, eu posso dizer que esse perímetro é lado mais lado mais lado mais lado ou 4 vezes o lado. Esse é o perímetro do meu quadrado. Já a área, ela é o quê? A superfície. Superfície. Ela é a medida definida pelo produto dos lados. Então, lado vezes lado ou lado ao quadrado. Tá certo? Então, eu tenho aqui o seguinte. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, claro que é congruente, é um quadrado. Que condição deve ser cumprida para que a área de um quadrado seja maior que seu perímetro? Então, opa, não tem espaço aqui. Então, vou apagar. Posso apagar isso aqui, galera? Posso? Maravilha, apagando lá. Então, olha só, ele está dizendo que a área maior que o perímetro. Então, eu escrevi isso. Tá, professor, e daí? Como que eu saio daqui? Aí você tem que saber um pouquinho de equação, no caso aqui, de inequação do segundo grau. Como que a gente vai resolver isso, tá? Ah, professor, você falou que era do primeiro. É do primeiro, mas eu vou dar uma pinceladinha na equação do segundo, inequação do segundo grau, para a gente saber resolver. Você vai lembrar lá da equação, tá? Você vai jogar o 4L para o lado do L ao quadrado e vai igualar essa inequação
a zero. Como que você resolve uma equação do segundo grau? Você resolve por Bhaskara, tá? Aqui eu tenho um método mais fácil para você resolver. Nesse caso, porque lembra daquele formato lá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Aqui eu não tenho o termo c. O termo c igual a zero. Então eu posso resolver essa inequação do segundo grau utilizando um método, tá, diferente de Bhaskara, que é o método de evidência, que é o método que a gente chama de fatoração. Então eu vou colocar o L em evidência porque tem nos dois membros. L ao quadrado divididos por L dá L. Menos 4L divididos por L dá menos 4, certo? E isso é maior do que zero. Então eu posso dizer que L é maior do que zero ou L menos 4 é maior do que zero. Eu resolvo esse L é maior do que 4. Tá aí. Tá certo? Tudo bem? Então vamos ver as alternativas. Os lados do quadrado devem ser iguais. Falso. A medida do lado do quadrado deve ser maior que 10. Não, não tem 10. Deve ser maior do que 4. Foi exatamente o que nós encontramos lá. Tá certo? Resolvemos uma inequação do segundo grau. Curtiram? Ah! Beleza, então. Vamos mais um problema. Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$400, então R$400, tá? Mais o custo de R$3 por caderno produzido. Então, mais o custo de R$3 por caderno produzido. Esse X é exatamente essa quantidade de cadernos produzidos. Sabendo que cada unidade será vendida a R$11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Então, supere os gastos. Então, isso aqui tem que ser menor, né, do que 11 vezes o quê? O número de cadernos produzidos. Vamos resolver isso aí? Então, olha o que eu montei. 400 que é o que ele gasta fixo. Mas o seu custo por cada caderno tem que ser menor do que ele vai gastar. Certo? Ele precisa arrecadar mais do que aquilo que ele vai gastar, do que aquilo vai ser a sua... o que ele vai gastar no produto, né? Que a sua saída, a entrada tem que ser maior que a saída. Então eu escrevi matematicamente aqui, tá certo? Aquilo que você precisa saber. Maravilha pura? Tudo bem? Então olha só. 400 menor do que 11x menos 3x. Tá certo? Beleza pura aqui? Então eu tenho que 400 menor do que 8x. Beleza? Dividindo por 8 dos dois lados, eu tenho que isso aqui é múltiplo de 50, certo? 5 vezes 8, 40. 50 vezes 8, 400. Do que x, certo? Então, para que ele consiga ter um faturamento maior do que a sua saída, para que ele não tenha prejuízo, ele precisa vender mais do que 50 cadernos. Você pode até colocar esse valor aqui e fazer o teste. Quer ver? Vamos colocar 51. 400 mais 3 vezes 51. Vamos ver quanto dá? 400 mais 153. Isso aqui é igual a 553. Agora vamos fazer a mesma coisa com 11. 11 vezes 51 vai dar 10 vezes 51, 510 mais 51. 510 mais 51 vai dar 562. Opa, é maior... 561, desculpa, é maior do que 553. Tá, professor, mas e se eu colocasse, por exemplo, 50, né? Coloque para você ver. 50, 3 vezes 50 aqui, né? Substituindo, dá 150. 150 mais 400, 450, né? 550. Certo? Aqui, 11 vezes 50 vai dar 550. Então, se ele vender 50, ele vai ficar no 0 a 0. E a pergunta não é essa. A pergunta é quanto ele tem que vender para sair no lucro. 50 cadernos, 70, 90, a regressão nunca será superior aos gastos, nunca... 50 cadernos. A gente já discutiu isso aí, né? Beleza? Beleza pura? Olha só, o muito louco e foi pro lugar certo. Nosso camarada
Viva, camarada! Agora vamos lá. Vamos resolver agora um sistema de inequação. Como a gente faz? Resolve cada inequação separadamente. Então, ó, resolvendo a primeira. Resolução da primeira. Aqui está a primeira. Tá? Então, 4x, já vou jogar para o lado, tá legal? Menos 1, 6x menor ou igual a 2. X menor ou igual a 2 sextos, x menor ou igual a 1 terço. Então, a solução disso aqui, muito tranquilo, né? X pertence a R, tá o quê? X menor ou igual a 1... Deixa eu apagar. Eu ia colocar 1,3 borracha, mas não é, é 1 terço. Tá aqui, menor ou igual a 1 terço. Fechou? Beleza? Que chaves horrível. Reta numérica. Então, eu tenho aqui bolinha fechada, menor do que 1 terço. Então, para cá, 1 terço. Beleza? Agora resolvendo a outra inequação, né? Tá lá bonitinha pra gente. Como que faz? 3x menos 4x menor ou igual a 4 menos 3. Menos x menor ou igual a mais 1. Multiplicando os dois menos por menos 1, temos que lembrar a propriedade de inverter o símbolo de desigualdade. X maior ou igual a menos 1. Tá aí a minha solução, tá? Reta numérica. X pertence aos reais, tá o quê? X maior do que menos 1. Bolinha fechada também. Menos 1. Opa, é aqui. Tá aí, galera. Agora a gente tem que fazer o quê? A intersecção. O que é a intersecção? É pegar... Qual é o primeiro resultado que eu obtive lá? X maior... X menor ou igual a 1 terço. E depois, x maior ou igual a menos 1. Então, eu tenho x menor ou igual a 1 terço, x maior ou igual a menos 1. Então, aqui, menor que 1 terço. Vou colocar o 1 aqui, tá? E aqui está o meu 2. Deixa eu fazer maior. Tem espaço para... Opa! 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 Não, 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 não. Vixe Maria da Aparecida. Vem pra cá. Fecha aqui. Não, vem. Ok. Fechar todas. Beleza. Vamos ver aqui onde que agora eu... O que eu faço aqui? Ô, João! Aconteceu uma bad strip aqui, galera. Vamos ver o que a gente faz aqui. Opa, acho que eu já resolvi. Fala, João, eu tive um problema técnico, mas eu acho que eu estou quase resolvendo aqui. Pronto, vamos ver. Voltou! Só aparece aqui, João, para a galera ver que você está na área. Eu coloquei tela em branco. Como é que sai dessa modo tela em branco? Vou fazer assim, fazer assim. Beleza. O João tá aqui, galera. Ele veio me socorrer. Vamos ver se vai agora. Aí! Agora eu vou mostrar o slide aqui. Só bota a cara aí pra galera ver que você tá sempre presente. Ele não quer pôr a cara. O cara tá tímido hoje. Tá tímido, tá tímido. Só pra não acharem que você é mentiroso. É, por favor, João, faça isso. Aê, Joãozito. É só eu aparecer que resolve. Já é só aparecer que resolve. Desgraçado. Vamos lá, então continuando aqui, galera. Desculpa esse percalço aí. Não tinha resolvido, né? Então tinha dado x menor ou igual a 1 terço, não é isso? 6, 2, 1 terço e x maior ou igual a menos 1. Não é isso? Beleza. Aí agora a gente tem que fazer a intersecção. Então vamos lá. Menor ou igual a menos 1, então aqui está o meu 0. 1 terço é 0,33, então está um pouquinho além aqui do 0, né? Então está aqui mais ou menos, bolinha fechada. E daí está lá, o rapazinho ali, x menor ou igual a 1 terço. A outra reta numérica, eu vou colocar o 0 também no mesmo lugar, maior do que menos 1. Então, se aqui está o 0, menos 1 está aqui, né? Então ele tem que ser maior. Então, bolinha, então tá para cá. Então, olha só, a intersecção entre eles está bem aqui, ó. Daqui até aqui. Então, tá aqui, ó. Os dois bolinha fechada, tá certo? Essa intersecção. Então, a solução é x pertence ao R, tá o quê? Ele precisa ser maior do que menos 1. Opa! Precisa ser
maior do que menos 1 e precisa ser menor do que 1/3. Tá aí o meu conjunto de solução. Eu conseguimos! Coloquei tela em branco e tudo e mesmo assim foi o que foi, né? Mais uma aí. Vai ficar menos 3x menor do que 3, multiplicando por menos 1. 3x maior do que menos 3. X maior do que menos 1, que eu já passei dividindo, tá certo? Vou deixar por enquanto assim, depois eu faço a reta numerada. Vamos resolver aqui mesmo, porque daí fica mais fácil para eu memorizar. X maior do que 1. Dá para fazer tudo aqui, ó. Certo? Então, olha só, a primeira reta numérica fica assim, ó. X maior que menos 1. Então, aqui está o 0, certo? 0 aqui. Aqui está a bolinha aberta. Maior do que menos 1. Agora, x maior do que 1. Bolinha aberta, está aqui, maior do que 1. Ó, a intersecção entre eles está aqui, voilá, encontramos mais uma. Bolinha aberta, então ele precisa ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Então a solução é x pertence ao R, está o quê? X precisa ser maior que menos 1 e menor do que 1. Tá lá, galera, mais um aí resolvido em só um slide. Opa, e por isso acabou. Tchac, 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 tchac. Acabou. Vamos curtir aquela musiquinha. Fica com Deus, desculpa aquele probleminha que teve, mas valeu a pena, né? A gente se divertiu. Falou, abraço.